Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de vir aqui falar em nome da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu represento aqui a Invest Rio, que é a organização que a Prefeitura tem para dialogar com investidores do mundo inteiro. Então, nós somos uma organização pequena e o nosso papel é trazer para o Rio de Janeiro os investimentos que a gente tanto precisa. Para vocês terem uma ideia do que é isso, eu outro dia estava olhando no jornal e tinha um anúncio de meia página da Invest Gravataí. Sem querer desmerecer a cidade de Gravataí, uma cidade pequena de 200 mil habitantes, perto de Porto Alegre. Lá também existe uma estrutura semelhante à nossa. Você tem estruturas... Outro dia eu recebi um telefonema de uma empresa, de uma Invest, e um nome muito difícil que eu não consegui falar. Eu fui conversar com eles. Era uma cidade de 200 mil habitantes no interior da Polônia. Então, o que existe hoje no mundo, para talvez dar um pano de fundo do que é o papel nosso, é uma competição alucinada, intensa, fortíssima pelos capitais, pelos fluxos de capitais que existem no mundo. Esse capital está acordando e está vendo oportunidades e está se deslocando para ali ou para aqui, dependendo das oportunidades que aparecem. Então, o nosso papel é competir com isso, com essa gigantesca competição global. E quase todo mundo tem as mesmas ferramentas. Incentivos fiscais, polos de inovação, universidades, não tão boas quanto as nossas, talvez, mas também universidades boas. Então, eu queria primeiro colocar que, quando a gente fala da importância dessas pontes para a China, porque essa ponte faz parte da solução do nosso problema. Você tem que ter pontes, e no caso da Prefeitura, você tem que ter pontes com o mundo inteiro. Você tem que dialogar com o mundo inteiro. O Brasil e o Rio de Janeiro têm essa vantagem. Tá certo? Nós temos a possibilidade, nós somos bem vistos por quase todos os países do mundo. E isso é muito bom, é muito importante para nós. Então, o que o Rio de Janeiro tem? Qual é a nossa... Quando arma-se a feira, qual é a nossa laranja? O que a gente está vendendo, tá certo? Porque a gente está vendendo para o mundo algumas capacidades, alguns talentos, algumas coisas diferentes. Então, nós temos algumas coisas muito boas. Nós temos 70 bilhões de dólares de produto aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro, que é uma coisa ainda muito grande, é maior que muitas economias de países da América Latina. Nós temos 6 milhões de habitantes, que é um mercado consumidor muito intenso, né? Nós ainda somos a segunda economia do Brasil. Nós temos os cabos submarinos que ligam o Brasil para o mundo, saem do Rio de Janeiro. Nós temos universidades espetaculares, geradoras de talento, né? Nós temos muita coisa. Nós temos a capacidade criativa do povo carioca, que é um fato que não dá para escapar e é muito importante nesse momento. Então, e quais são as prioridades? Tá bom, nós temos isso aqui, muita gente vai dizer que nós temos coisas parecidas, ou melhores, ou piores, né? Então fica uma competição de atributos, difícil de julgar, né? Então, qual é a prioridade? Nós, na Prefeitura, estamos dando uma prioridade nessa questão da inteligência artificial e do seu deployment. Nós acreditamos que as ferramentas de inteligência artificial vão gerar inúmeras transformações na sociedade que a gente nem consegue ver direito nesse momento. E, então, nós definimos aí uma prioridade desde o início desse mandato, e com isso nós acabamos aproveitando um surplus de energia que nós tínhamos trazido para o Rio de Janeiro por causa da Olimpíada,
quando você faz a Olimpíada, você tem que transmitir as imagens para o mundo inteiro. Você tem 180 países, cada um com suas 3, 4 televisões, transmitindo 40 coisas ao mesmo tempo. Então você precisa de muita energia e que ela não pode cair. Ela tem que ter dupla alimentação. Ela não pode nem piscar, porque se piscar, a NBC americana, que era a principal patrocinadora da Olimpíada, que se piscasse aquela piscadinha, custava para ela 5 milhões de dólares, sabe? Porque alterava todas as máquinas, tinha que resetar tudo. Então, nós tínhamos e temos uma vantagem que foi trazida para ali, a área do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, essa energia adicional. Então, nós estamos criando ali perto um parque para data centers, porque existe uma tese que será ou não comprovada com o tempo, que no mundo inteiro existirão 10 a 15 nós de dados, que os dados do mundo inteiro vão se concentrar de 10 a 15 lugares que vão ter a capacidade de gerenciar esse amontoado enorme de dados. E para gerenciar esse amontoado enorme de dados, você precisa de energia. E você precisa de energia limpa, e o Rio de Janeiro tem. Por exemplo, São Paulo não tem. Porque São Paulo, a capital, falta luz, tá certo? Vai demorar, e isso vai acontecer nos próximos 2 anos. Quem perder esse trem, perdeu esse trem, porque essa coisa está andando muito rápido. Então, a prefeitura juntou com alguns empreendedores, com capitais internacionais, e nós estamos montando ali atrás do Hospital Sara, na Barra da Tijuca, um parque de data centers que tivemos a sorte também de ter o apoio aí do Ministério da Ciência e Tecnologia, que vai trazer o supercomputador, que vai ser um dos 5 maiores supercomputadores do mundo, para esse mesmo local, para usar essa mesma energia. E ali nós vamos fazer uma área super segura, e estamos conversando com muitos empreendedores e muitos provedores de capital para fazer dali o nó de informações carioca que esperamos vai se multiplicar pelo resto do mundo. Então isso é a nossa prioridade, essa é a nossa laranja nessa feira, nós estamos vendendo essa laranja, e nós acreditamos que isso é muito importante para usar a sua expressão na questão da prioridade. Porque você tem que ter prioridade, tem que ter uma direção, e a nossa direção é isso, porque isso incorpora um talento que nós acreditamos que tem aqui no Rio de Janeiro, que é o talento da criatividade, da capacidade de criar coisas novas, da capacidade de você inventar do nada uma tendência, uma moda. Então, nós estamos explorando e trabalhando muito para explorar isso. Além disso, nós acreditamos que especificamente na cooperação com a China, a prefeitura tem um projeto muito intenso de mobilidade urbana. Para vocês terem algumas ideias, o BRT transporta 500 mil, 600 mil pessoas por dia. Os ônibus urbanos, esses ônibus que passam nas ruas, transportam 2,5 milhões de pessoas por dia. É muita gente. Isso é o que afeta a vida do cidadão, é o tempo que ele passa para ir para o trabalho, para voltar. Então, a prefeitura dá aí uma grande ênfase, uma ênfase enorme, está investindo R$1 bilhão na transformação do sistema de transporte. Já vem de muitos anos, tem o metrô que andou, tem o VLT. Nós acreditamos que tem aí uma possibilidade única com a China, que a China deu um avanço maravilhoso nisso, com os ônibus elétricos, com os trens leves e tal, e nós gostaríamos muito de trabalhar para que isso se aperfeiçoe. Nós temos ainda um projeto, existe um conceito no mundo inteiro, e a China é a primeira influenciadora disso no mundo, que é usar as áreas em volta dos aeroportos para desenvolver negócios que tenham facilidades por estar perto dos aeroportos, nos aerótropos.
E nós estamos conversando com parceiros, especialmente com parceiros chineses, nesse caso, para usar essa área e fazer coisas diferentes, que integrem também o Rio de Janeiro com o mundo. Eu aqui não posso dar mais detalhes, mas nós assinamos uma parceria estratégica com a cidade de Genju, me desculpe aí, Genju, que é onde existe um conceito desse similar, e nós estamos tentando trazer isso para cá, reproduzir uma coisa que deu certo lá para aqui. Tem uma outra situação que nós estamos assinando também, tem uma zona de desenvolvimento no rio Yangtze, que nós estamos assinando um acordo que nós vamos levar empresas novas para lá e nós vamos trazer empresas deles para cá. Isso é cooperação na veia, tá certo? Essas empresas nossas para explorar o que existe por lá e as deles para explorar o nosso mercado. É um movimento incipiente, mas a gente está super animado que isso pode ser uma coisa muito boa. Para finalizar, eu queria... o que me faz ainda não dormir à noite, né, que é essa expressão, o que é o ponto? Eu acredito que nós, no Rio de Janeiro, para inovação, nós temos talento, nós temos dinheiro, você vê o que o Luiz Fernandes mostrou aqui, nós temos dinheiro, nós temos um monte de problemas para resolver, o que é a base de você fazer inovação, é você resolver problemas, ser útil, tá certo? Está faltando um pouco o espírito empreendedor, nós temos empreendedores no Rio, mas precisava ter muito mais, e eu queria então aproveitar para convidar quem está aqui para usar o espírito animal, o espírito criativo e criar novidades para o Rio de Janeiro e para o mundo. Obrigado, pessoal.